Oi, Agora! agora deu. Mas tá muito linda. Mais linda, Linda né, na verdade. tatu. Não poderia vir, nem que seja com um batom, né? Porque sempre arrasa, não posso te decepcionar. Olha, o povo tá Ai, ai, chegando. Gente, boa noite a todos os boa noite a amigos, todos e todas. colegas, seguidores daqui do Vidas que Importam. Olha aí, a Pri, a Cris, a Thay, a minha mãe. Aí, a tia Célia tá aí na live. A Exato. Sinara. Então, nessa quarta-feira, frio em Pelotas, a gente tem a alegria e a honra de ter Carlinha, discutindo as questões de gênero e rural conosco. Então, bem-vinda, sinta-se em casa, estás em casa, na verdade. Está aí com teu vinho, eu estou aqui com espumante para dar conta dessa noite fria aí. Então, gente, boa noite. Muito obrigada por estarem mais uma vez conosco, em mais uma live do Vidas que Importam. E a palavra é toda tua, Carlinha, te apresenta. A joia. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o prazer é todo meu, com certeza. E por estar dividindo, né, esse espaço junto contigo, que uma pessoa muito especial para mim, a qual eu tenho uma admiração não só enquanto profissional, pesquisadora, mas também enquanto pessoa, muita alegria de te ter na minha vida. Então, esses espaços assim sempre são muito ricos, né? Não só pelo que a gente constitui enquanto reflexão, mas também enquanto afeto. Esse projeto maravilhoso, o qual a gente já trocou muita ideia, né, sobre e o quanto eu acredito nesses espaços, que em meio à pandemia a gente consegue, por vezes, trazer reflexões que, que a gente não teria tempo de ir numa roda de conversa ou, enfim, adentrar sobre esses assuntos e com pessoas que já passaram por aqui, né? Nossa, eu já pude aproveitar muito esse espaço, né? E também tenho amigas que já mencionaram o quanto valioso está sendo assim acompanhar. Após então te dar e tecer esse agradecimento, eu queria me apresentar. Sou a Carla, sou assistente social, colega da Camila, né, aqui em Pelotas, no PPG, em Política Social e Direitos Humanos, o qual eu me graduei e também estabeleci alguns vínculos, né, de trabalho e também, enfim, de afeto, né? E ganhei mais esse presente que é a Camila na UCPEL. Somos. É, e, e é isso, assim, né? Mãe de 3 filhos, Francisco, Antônio e João, importantíssimo falar nisso. E vocês podem daqui um pouco estar ouvindo algum barulho, porque né, são pequenos ainda, têm 6 anos, e eles às vezes entram, enfim, não reparem isso. E após isso também trazer a importância de estar nesse projeto, esse tema, né? O entrelaçamento entre a questão de gênero e o espaço rural. Que a relevância que tem a gente poder discutir, embora eu estou adentrando esse tema há pouco tempo, né? Não é um tema que eu pesquiso há longos anos, mas, enfim, um pouco mais de um ano tenho tido contato com isso, com este tema, e o quão importante é a gente trazer e publicizar essa discussão. Que vem acabar vindo ao encontro do meu tema de minha proposta de pesquisa, né? Que
que está em analisar os desdobramentos da agroecologia na questão de gênero, mais especificamente da mulher, né? O quanto essa dinâmica da agroecologia, ela movimenta essas questões estruturais. Quero de imediato pontuar que eu vou trazer, ela vai estar muito atrelada ao modelo de produção rural, mas eu quero dizer que, embora a minha fala seja nesse sentido, a gente reconhece que existe ruralidades, né? Ou seja, existem, a gente reconhece existências que estão para além da atividade agrária, né? A diversidade dentro do espaço rural, não só enquanto isso, mas a minha fala vai acabar se pautando nisso, relacionando o meio rural com uma atividade agrária e com a mulher pela afinidade que eu venho estudando, né? Também quero trazer isso, que o meu olhar, ele é um olhar de quem pesquisa sobre, né? Eu não sou uma mulher que reside, né, ou que tenho a minha existência atrelada ao espaço rural, então, embora eu tenho familiares e consigo identificar algumas coisas, mas eu não sou, né? Então acho importante também trazer isso, que o meu olhar é de quem realmente está estudando, né? Bom, acho que a gente começa, né, Mila, falando um pouco, problematizando um pouco as estruturas sociais para que a gente consiga compreender o que tem a ver, né, o rural e o gênero e o rural. E se tratando de Brasil e América Latina, acho que não tem como a gente não trazer a questão da invasão que a gente sofreu e não da descoberta, né? O processo colonial, o meio ao qual ele ocorreu, por meio de uma violência, que subtraiu um modo de existência que tinha aqui antes, né? O Brasil ele não existe a partir dessa invasão, existia um país antes, existia não um país no significado de nação, mas existia vida, existência, né? Um modo de viver, de existir antes desse processo, o qual foi totalmente subtraído por meio de violência, né, por meio da chegada dos europeus, dessa supremacia política, econômica e militar, né? E isso aí tem autores que vão então discorrer muito bem sobre esse assunto, né? Dussel, Quirrano, Mignolo, Walter Mignolo, que vão trazer elementos, né, que fazem a gente pensar como esse processo de colonização reordenou a existência na América Latina, né? Construiu um sujeito, uma noção de sujeito, a partir da classificação social, né? Então, cria-se uma retórica de humanidade universal, por meio de padrões e de códigos de conduta, enfim, uma ideia de outro a partir da referência europeia, né? E o civismo, e se implanta, então, o civismo europeu. O que isso significa? Né? O que vem a significar tudo isso? Esse processo, né, de colonização, esse reordenamento de existência, essa criação do outro, né? A gente sabe muito bem que as primeiras relações desse processo foram de muita violência, de um processo escravocrata, né, dos negros arrancados da África, e também os indígenas que aqui já habitavam, né? Então, se constrói a partir desse processo de exploração e de classificação, a partir dessa invenção do outro, porque a referência é o europeu, é o modelo de existir europeu, e se cria a partir disso o outro, e esse outro ele é classificado, hierarquizado e subalternizado, né? Então tem um processo de subalternização, né? E a gente chama isso de, a partir, né, das referências de Quirrano, sobre a colonialidade, né? Colonialidade do poder, que vem então a implementar esse processo aí, e a gente vive a colonialidade até hoje, né? A gente ainda tem o externo como referência, né? A gente ainda se constitui enquanto sujeito tendo essas referências externas. E nesse processo todo se avança nessa perspectiva, né?
que essa classificação ela não se dá somente no poder, ela se dá no poder, no ser, que é essa subjetividade, a gente criar esse olhar, sempre com olhar, sempre tecer o olhar para a Europa, né, achar que, que estabelecer esse processo de classificação, né, o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, o que é mal, enfim, a gente estabelece para tudo, quase tudo, se a gente pensar, né, os nossos processos de existência, eles estão a classificar a todo momento, né, e também a gente tem a colonialidade do saber, né, que também é muito importante, o qual a gente considera processos de saber somente aqueles eurocentrados. É como se a gente tivesse o saber válido e o saber inválido, né? Aquele que enfim, aquele que é um que anula o outro. E Né? é Sempre essa importante necessidade. essa Fala, Manu. temática, né, Carlinha? Pela primeira vez, eu deixo abertas as perguntas, né, numa caixa, e as respostas são: eu quero saber sobre gênero e rural. Ótimo, isso é maravilhoso. Estamos trazendo um debate de suma urgência. As pessoas estão querendo saber do que se trata. Mas também tem um outro ponto, quando tu fala da questão da colonialidade do poder, do saber. A partir do momento nós, né, que estamos ali no grupo com a Cris, a todo momento estudando o direito à cidade, a gente compreende que é na cidade que o saber se encontra. O rural, ele não se encontra. O rural, ele é pensado e é construído apenas numa perspectiva ecológica, numa perspectiva de produção. Então, ali não se pensa, por exemplo, os movimentos LGBTs, os movimentos feministas, os movimentos negros. É como se ali se construísse, né, um espaço apenas de produção. Vamos pensar aí de alimentos, enfim, é como se a produção de vida, a produção social, ela não ocorre. E o quanto que isso é colonialidade do poder. Perfeito. E é bem isso, assim, a Cris traz muito, né? A Cris é a nossa orientadora. A Cris, essa temática atravessa a crise inteira, né? E ela fala sempre de uma forma muito linda desse processo dela e de tudo que ela aprendeu nesse tempo. Ela divide muito conosco. E ela trazia, quando a gente começou a falar sobre né, a colonialidade, eu nunca esqueço que as primeiras palavras dela foi assim: a gente sempre atribui moderno à cidade, né? E como se fosse o atrasado rural. E essa questão do saber, ela vem muito ao encontro dessa perspectiva, porque a modernidade ela também foi inventada, né, nessa perspectiva também da classificação. Então, isso não é à toa, né? Toda essa invenção, essa perspectiva do civismo, né, europeu, ela não é à toa, né? Não tem um ponto sem nó. Então, de que forma esse processo de colonialidade, ele incide, assim, o que tem a ver com o meio rural, né? Aí a gente tem que revisitar rapidamente ali a história, a gente encontra muitas coisas que a gente poderia trazer, sim, mas acho que trago dois momentos importantes para a gente pensar isso, assim. O primeiro é o Brasil colônia, o momento que a coroa portuguesa, então, realiza essa invasão, né? E com isso começa a extração e a mercantilização dos bens naturais do Brasil, né, por meio dessa supremacia militar que eu havia comentado antes. E nesse processo de apropriação seguiu o regime de grandes fazendas. Né? Então, a partir disso, a gente já começa a falar de grandes latifúndios. Né? Embora o Brasil império ainda a gente percebe que a gente começa a perceber que, né, e não mudou muita coisa até hoje.
Um outro momento que é importante a gente falar é a Lei da Terra, que é, então, estabelecida em 1850, né, enquanto um dos primeiros marcos regulatórios em torno da terra, que estabelece uma questão de a terra enquanto propriedade. Aí ela começa a ser mercadoria. Né? Aí tem aí, acho que alguns marcos que a gente precisa estabelecer, que ela ocorre em 1850, um pouco depois da independência de alguns países da América Latina. E a independência dos países da América Latina ali não acontece de uma maneira desintencional, né? Ou seja, ela não ocorre com a perspectiva de que esses países se autorregulem ou que tenham uma autogestão, não. Eles ocorrem na perspectiva que esses países façam parte de um sistema mercantil conduzido pela Europa. Né? Então, a gente tem aí também uma independência, um civismo colocado com a intenção da mercantilização. Né? E a segunda questão é que, ao institucionalizar, né, esse processo mercantil das terras, a lei da terra, ela institucionaliza também mecanismos para que os escravos não possam, os ex-escravos depois, mas nesse período ainda, a gente vivia um período escravocrata, eles não pudessem adquirir essas terras. Né? Então, a gente tem aí, já começa a demarcar questões relacionadas à classe, né? E à raça. Então, a gente tem aí que se desenha nesse processo de regulação, nesses primeiros processos de regulação da terra, o estabelecimento de duas classes, dessa vez, começa a não. Esse período está caminhando para a transição da mão de obra escravocrata para a assalariada, e aí estabelece, né, um sistema de classe, e também a gente acaba entendendo por que essa classe ela tem uma raça definida, que é o não branco, né? Os negros e também os indígenas. Com esse processo, a gente acaba tendo, né, como herança desse processo colonial e se funda na colonialidade, três questões, assim, né? A coisificação das pessoas, né? Gente, caiu a internet aqui, eu acredito que tenha sido da Carrinha. Vou colocar aqui de novo. Voltei. Voltou. Internet querendo Nos boicotar, mas a colonizar, gente vai ganhar mas ela. a gente ganha. Existe. É Existe isso, a essa gente tem, vez. então, esses três processos, né? Que é a coisificação de pessoas e da natureza, o modelo agrário, né, a partir do latifúndio e da monocultura, e também essa perspectiva que é o modelo hegemônico de produção se funda nesse momento, né? E até hoje a gente vivencia essas três características: a coisificação das pessoas e da natureza como se ela fosse infinita, né? Um modelo agrário pautado no latifúndio e na monocultura, e este modelo agrário e esta coisificação das pessoas e da natureza enquanto um modelo hegemônico de produção. Então, a gente acaba que tem esse desenho. Bueno, então esse modelo hegemônico, né, ele é altamente desigual, porque ela concentra, né, tem uma concentração fundiária importante,
e ela acaba sendo degradante em alta escala, em diferentes dimensões, né, que atravessam o sujeito. Biológico, porque a gente, né, para essa monocultura existir cada vez, é alargado mais o rol de venenos liberados e institucionalizado, e a gente come esse veneno junto com a alimentação, né? O psíquico, né, o biológico, o psíquico, o social e o ambiental. O biológico, essa questão de um alimento não limpo, né, ou seja, não puro, intoxicado. O psíquico, que vem dessa fragilidade de todos esses tensionamentos vividos e a condições ao qual o sujeito não pode escolher. O social, que é o estigma do lugar a ser ocupado, né? Enfim, é estabelecido aquele lugar e tu não tem a mobilidade social, né? Até os meios de resistência eles são limitados, e o ambiental, né, que é esse não tempo que não se dá, esse tempo que não se dá para a regeneração da terra, né, para a regeneração da terra, para a resiliência da terra, como alguns teóricos chamam. Né? Então, ele degrada a vida em diferentes aspectos, né, biológico, psicológico, social, ambiental. Bom, e toda essa realidade, esse tensionamento, ele recai sobre a população rural, em especial a população rural trabalhadora, né, que está condicionada a atuar nesses espaços e, obviamente, sobre a mulher rural que vive, então, esse processo de multivulnerabilidade, que está condicionada a esses tensionamentos do espaço rural e também, depois, esse segundo momento por ser, né, mulher. Bom, a colonialidade ela também estabelece um lugar para a mulher, de procriação, administração do espaço doméstico e cuidado da vida, em especial a vida branca, hétero, masculina e de preferência cristã. Né? Então, a gente tem aí nesse processo de civismo, nessa universalização da construção desse sujeito, e quem está fora dessa vida são vidas que não importam para esse sistema, né? Para essa condição. E são esses E aí a outros, gente né? fala, A pode falar, criação Virginia. desse outro, né? Eu te ouvindo a todo tempo, eu estou fazendo aqui, a Cris com certeza deve estar morrendo de rir agora, porque a todo momento estou fazendo interconexões com autores outros, né? Porque o quanto que, quando tu falas de colonialidade do poder, eu posso pensar também, embora seja um autor europeu, né, que está na contramão da colonialidade, a nível de teoria, mas essa questão do outro, né? O Lacan, todo momento, está dizendo que esse outro que eu me deparo diante do espelho, esse outro projetado enquanto diferente, é esse outro que precisa ser mortificado. Né? A Isso, criação desse outro. Então, pensar gênero e rural, a criação dessa mulher que tá ali no território rural é completamente diferente daquela que está nos grandes centros urbanos. com Né? certeza, E aí também, com lógico, certeza. né? Em todo momento tensionando a questão da raça, da sexualidade. Aí, Teve um momento em que está fazendo a propaganda da Cris, tá, gente? Porque ela nos paga pra gente fazer propaganda para ela. Mas teve um momento que a Cris Camila assiste uma determinada live que estava falando sobre sexualidade no campo. O quanto que essas questões do gênero, da raça, da sexualidade no campo, elas têm sido pouco discutidas, mas ao mesmo tempo o quanto que me parece, né, enfim, pensando aqui, o quanto que são triplamente marginalizadas. com certeza, com certeza.
E essas pessoas estão no campo, Justo. né? Elas não estão só nos centros urbanos. A existência delas também está no rural. E ainda ontem eu assisti uma live que trazia algumas pessoas e entre elas estava uma liderança do Movimento Trabalhador Sem Terra, do MST, que trabalha com viés de, de, da, da luta, né, LGBTQI+. E ela estava na live nessa condição, né, representando essa frente dentro do movimento, que existe dentro do movimento. Então, existem frentes que discutem, ou seja, se existem frentes que discutem, há um reconhecimento de que a demanda existe. Né? Então, embora também existe a demanda, mas existem os processos de luta e resistência também. Né? E quando a gente traz essa questão de gênero, isso engloba a questão da sexualidade também. Claro que elas se relacionam, não são a mesma coisa, elas se relacionam, mas não tem como a gente falar em gênero. Eu acabo me detendo mais a mulher por ser o meu eixo de estudo. Mas a gente precisa também trazer presente essa discussão, com certeza, da sexualidade. Isso está presente nos processos de resistência no campo, sim. E quando a gente fala da igualdade de gênero, né, e de todas as outras igualdades, as quais são nos asseguradas pela Constituição Federal, e somente pela Constituição Federal, infelizmente, a população feminina, né, a população de mulheres, ela atinge aí a marca de 51,6%. Né? Somos a maior parte da população brasileira, mas em contrapartida disso, somos a minoria em várias dimensões da sociedade, né? Cargo político, somos minoria. Basta a gente, eu vou falando e vocês vão fazendo exercício de quantas mulheres vocês conhecem nessa condição, né? Cargo político, chefia dos espaços onde vocês transitam, quantas? Vocês podem, óbvio que a gente vai conhecer uma ou outra, mas é uma ou outra, né? Saber que as condições salariais das mulheres elas são mais defasadas, apesar de estudarem mais, terem uma escolaridade mais elevada. Existem índices que demonstram, né, que a mulher ela atinge um número de 42% de demissões após a licença maternidade, no período de um ano. Sem falar na múltipla jornada de trabalho, que é em média de 10,5 horas semanais a mais, que se trabalha só em casa. Não estou falando do trabalho né, extradoméstico, né, os outros vínculos além do trabalho doméstico, que é um trabalho invisibilizado, porque se a gente fosse contratar alguém para trabalhar essas 10,5 horas, esse recurso sairia da economia familiar, né? Mas como é a mulher que realiza esse valor, né? Se a gente for trazer o valor a esse trabalho, ele é invisibilizado. Quando se trata de trabalho, né, informal, as mulheres atingem a marca de 41%. E se a gente traz todas essas análises para o recorte da mulher negra, os números são ainda mais devastadores. O trabalho informal, por exemplo, chega a 47%. Né? E não são dados de um mero acaso, né? Não é as mulheres que não se esforçam ou não fazem por onde. São dados que demonstram uma estrutura social, ao qual a gente comentou antes, que inicialmente a gente teve aí as marcas, né, de uma sociedade que se fundou pela desigualdade de classe, de raça e também de gênero. Então a gente tem a interposição, né, de opressões. Não é trazer essa é mais. Não, é a interposição de opressões, né? E para isso, para compreender esse entrelaçamento entre mulher e o rural, o gênero rural, é indispensável a gente trazer presente a questão da interseccionalidade, para conseguir entender essa sobreposição de opressões.
Em que sentido a gente fala isso, né? De nos ajudar a pensar que existe um processo que oprime assimetricamente, né? A mulher que está envolvida com o agronegócio, o calo dela vai apertar de um jeito, né? Ela vai sofrer opressão de um jeito. A mulher que está vinculada à agricultura familiar, ela vai sofrer o processo de outro jeito. A mulher negra que está nesses dois, né, ambientes vai sofrer de um outro jeito. Então, a partir do momento que a gente se debruça para conseguir fazer essas análises ou enxergar essa problemática, ou fazer essa problematização, é imprescindível que a gente reconheça que há um modo assimétrico de opressão para cada situação, né? Embora os problemas que eu citei antes ali, esses números, esses dados que eu citei antes, eles são da mulher que está no urbano, estão da mulher que está no rural, né? Porque isso é uma questão estrutural. O patriarcado ele vai agir da mesma forma, o racismo ele vai agir em todos os ambientes, porque ele é estrutural, a classe da mesma forma. Ele é estrutural, mas ele vai atingir de uma forma diferente, né, as pessoas, os sujeitos, dependendo de onde ele se encontra, o lugar social qual ele se encontra, né? Então, Mila, comentando isso assim, né, pensando nessa questão desse movimento hegemônico que oprime, né, de uma maneira singular, aí trazer um pouco a reflexão de quais são os tensionamentos que a mulher rural está submetida. E alguns para a gente pensar. Assim. Primeiro, a questão do espaço geográfico mesmo, que uma casa ela é bem distante da outra, isso acaba trazendo para a mulher um certo isolamento, né, porque para ela conseguir se relacionar, ela precisa ter disponibilidade, ou, né, disponibilidade não, desculpa, mas ter acesso e possibilidade para ela poder se deslocar até uma outra pessoa, né? A incipiência estatal, que óbvio isso está presente também nos centros urbanos, mas nos espaços rurais isso é um processo mais complicado, complexifica mais, né? Tendo em vista que é um acesso diferenciado, tendo em vista também essa questão da longevidade, da distância, né? E com isso, claro que a incipiência estatal a gente sempre pensa, né, que esse viés da, da prioridade do Estado estar em alguns lugares, não estar em outros, isso é intencional também, é uma questão de prioridade, é uma questão que se estabelece prioridade, dele estar aqui e não estar lá, então a gente reconhece que são corpos mortificados também por uma perspectiva que me bem traz, né, a necropolítica. E a outra questão é a invisibilização do trabalho feminino, né? Enxergar esse trabalho feminino, percebê-lo enquanto sujeito econômico, né? O sujeito que produz riqueza. Esse trabalho, muitas vezes, ele é invisibilizado, porque a mulher, ela está no processo de colheita, ela está no trabalho doméstico, ela está na produção do autoconsumo, e tudo isso, muitas vezes, é caracterizado como ajuda, né? Ela está nesses processos e ela não está no processo de decisão econômica, né? E aí a gente vai acessar alguns dados globais disponibilizados pela ONU para a gente perceber que a mão de obra feminina no campo ela chega a 43%. É expressivo. E 1% no que se refere à propriedade. Isso é um dado mundial disponibilizado pela ONU em 2017. Considerando que nem todos os países têm essa informação. Não ter essa informação já é um dado, né? E um dado que chama bastante atenção. Aí, se tratando de Brasil, a gente tem um número um pouco mais otimista, porém ainda muito desigual. Olha só, 30% das propriedades são de mulheres. 10% somente acessam a linhas de crédito rural. 5% acessam assistência técnica.
A gente tem um processo de acesso, de manutenção da vida, né, de sustentabilidade da vida feminina no campo muito defasado. Muito defasada. E o que isso faz? Faz com que a mulher continue ocupando um lugar de invisibilidade, de dependência, né? E sustentando essa relação hegemônica. Bom, são desafios, né, que com certeza a gente vai tendo. A sociedade também, o Estado, os movimentos sociais, enfim, mas é um desafio de todos nós. Mas também contraponto a todo esse processo, a todo esse olhar de números tristes, a gente também tem os processos de vida, né? Que são as resistências, que se dão também de uma forma distinta, diferente, né? E aí eu queria trazer a exemplo a agricultura familiar e a agroecologia, né? Que são formas de se relacionar a partir contra-hegemônica, né? Contra todo esse processo que a gente estava conversando antes, né? Em contraposição a esse modelo convencional. Ela traz algumas questões que são imprescindíveis para que ocorra isso, né? É a horizontalização das relações, né? A produção, desde a produção até a comercialização, que essa mulher acesse desde o processo produtivo até o processo de comercialização, que ela esteja presente de ponta a ponta, mulher, e todos os sujeitos, né? Não só a mulher, mas, enfim, todos os sujeitos estejam presentes em todas essas etapas. Ou pelo menos que tenham a possibilidade de escolha de estar, né? Ou não estar. O respeito e o cuidado com a natureza, né? Sempre pensando na sustentabilidade, na questão de assegurar e também de ampliar essa questão do ecossistema, a diversidade, né? de culturas que eu digo plantios, né? De plantio, enfim. E também favorecer a autogestão das comunidades, respeitando o saber local, que isso é fundamental, né? Aquele saber que passa, ele é intergeracional, né? E todos nós, de alguma forma, já tivemos acesso. Um minutinho aqui. E a outra questão tá alinhada, né, com a nossa primeira live aqui. Então, quem não viu a live sobre soberania alimentar, reitero que todas as lives ficam salvas no GTV, onde a Cris vai pontuar, né, sobre os saberes locais, né, sobre os saberes dos nossos antepassados. E a agroecologia, sobretudo, a partir desse momento que tu está pontuando, dá valor, né, dá visibilidade a esses processos. Perfeito, isso aí. E respeitar. E sabe, Mila, que eu fico pensando mesmo essa questão de descolonizar o olhar, né? De ir para o campo de pesquisa, ou enfim, de intervenção profissional, daí falando enquanto assistente social, ou então em qualquer outro profissional que faça essa intervenção, e com o olhar realmente de aprender o que aquele local está me falando, né? Aprender essa questão da escuta. O que aquele local está me falando para que a gente possa, então, estabelecer o tal do diálogo, né? Não ir achando que eu sou dona das técnicas, que eu sou dona do saber, enfim, né? A gente chega nesses espaços não inventando a roda já existe, e tem inclusive um ritmo para rodar. Eu é que vou ter que, né, perceber como é que ela roda. Enfim, descolonizar é isso, né? É isso. Chegar seja numa tribo indígena, seja em qualquer outro território, chegar no outro estado, por exemplo, e da escuta que esses sujeitos estão dizendo. Exato. A percepção de mundo, de território, enfim. E a Carla Ávila diz assim: a partir da fala de vocês, podemos pensar no constante vigiar dos corpos e nos locais destinados a determinados grupos sociais,
como se no campo questões de raça e sexualidade não existisse. Sim. Esse vigiar dos corpos, né? É bem isso. E aí eu queria trazer presente um pouco a questão do quintal. Existe a Articulação Nacional da Agroecologia, né, que é uma articulação a nível nacional, e ela tem GTs, enfim, debate, discute, promove encontros, ações na linha da agroecologia. E ali tem uma agrônoma, a Elizabeth Cardoso, que é coordenadora do GT de Mulheres na Agroecologia, né? E ela traz a reflexão sobre o quintal, assim, e chama muita atenção, porque faz exatamente a gente estabelecer essa questão do olhar descolonizado, porque geralmente a assistência técnica pode chegar nessas famílias com um olhar voltado para a propriedade, para os processos de produção, que não estão nos arredores de casa, né? E o quintal, ele exerce uma função muito peculiar, assim, na agroecologia. Nem todas as famílias que hoje atuam com a agroecologia, elas desde sempre atuaram. Opa, desculpa, deu uma caidinha aqui no celular. Nem sempre atuaram. Muitas experiências, e ela cita isso em um dos artigos que está disponível nesse site, né, do Ana, ela cita. A internet não está colaborando conosco. Para a Carlinha retornar. É o Adamo que está cortando a internet. Carla é resistência, é isso aí, Deise. Hoje a internet está querendo nos trollar. Gente, desculpa. Eu disse que é o Adamo. Olha É o Adamo só. que está querendo aí Boicotar o nos nosso assunto trollar. sobre feminismo. Resistimos, Deise, resistimos. Ó, põe encerrado. Olha aí, ó. Fui encerrado. Aí. Resistimos. Ele Mas disse, então, desligamos todos os retomando. desenhos agora. Não ponham culpa no João. Ele é um santo. Daqui um pouco ele invade, não desliga o desenho. Mas enfim, gente, assim, a importância que o quintal ele acaba trazendo, né, nesse processo da agroecologia, porque por vezes é no quintal que começa, é no quintal que a mulher faz, geralmente a mulher fica responsável por essa produção do quintal e o qual é destinada para o autoconsumo. E essa alimentação destinada para o autoconsumo, ela, em geral, ela é realizada livre de agrotóxicos, pelo cuidado dos seus, né? E quando há esse processo de alargamento desse quintal, né? Por vezes no PAA, é a partir deste quintal que a produção é destinada para comércios, para o processo de comercialização, ou então de feiras, né? Feiras agroecológicas, ou então para o próprio PAA. E muitas vezes também ele acaba sendo
tendo esse processo de transição da produção convencional para a agroecológica. E se adere a todos esses processos de princípios que eu comentava antes, né? Então, assim, acho que o desafio ele acaba se estabelecendo em que a mulher, e sempre quando eu digo, né, essa questão da mulher, aí eu trazendo a relação interseccional para essa mulher, né, para que elas possam ocupar um lugar nessas estatísticas de sujeito, né, de sujeito econômico também, né, não só na composição familiar, mas econômico, que esse número de mulheres que acessam, né, a terra aumente, a linha de crédito, assessoria técnica, acesso a maquinários, as vias, né, de fácil acesso, que muitas vezes também não é assim, né? O acesso à tecnologia não só agrária, mas internet, por exemplo, e tantas outras que a gente dispõe em centros urbanos e não é disponibilizado no espaço rural. E com isso, eu queria comentar, né, isso, assim, um pouquinho a gente já conversou, todas essas pautas e os processos agroecológicos, eles também não estão blindados, os movimentos sociais, eles não estão blindados, né, desta relação a partir da colonialidade. Né? Eles também fazem esse processo de descolonização a partir desses GTs, a partir de uma articulação nacional que tem um GT que discute o lugar da mulher na agroecologia. Ninguém percebe ou então vislumbra a agroecologia como um movimento messiânico. Pelo contrário, é um movimento que procura resistir e desconstruir o que aí está. Né? Por isso, acaba sendo uma aposta, né, de resistência, embora todo o processo hegemônico acabe também oprimindo essas resistências, porque o latifúndio e a monocultura acabam, por vezes, por contaminar e degradar solo, desmatar, enfim, não dando possibilidade dessas outras existências persistirem. E aí entra, né, o lugar da política pública. E me encaminhando assim para o final, eu queria trazer que essa presença da mulher na agroecologia, que a agroecologia ela é resistência a esse modelo hegemônico, e quando a gente reconhece que a mulher ela tem uma participação importante, né, uma atuação firme, né, uma presença firme dentro desses processos, expressiva, né, não firme, mas expressiva, ela está ali, ela está reivindicando, ela está nos processos políticos de reivindicação, nesses GTs, dentro dos movimentos sociais, né, nos processos de comercialização, nas articulações, ela não leva consigo somente a reivindicação da mulher, né? Em que sentido que eu falo isso? Tem um ditado que fala que sem feminismo não há agroecologia. Ou seja, sem essas relações horizontais de respeito do ser humano, não há agroecologia. Então, não é agroecologia. Né? E o mesmo se aplica. Sem a luta antirracista, não há agroecologia. Tem a luta LGBTQI+, contra, né, a homofobia e todas as formas de preconceito, não há agroecologia, porque aí a relação ela não está sendo horizontal, ela não está sendo de respeito, ela não está sendo de autogestão. Então, quando a gente traz a discussão para essa perspectiva da mulher, a gente reconhece que a mulher ela tem uma atuação aí, mas que sem todas essas relações outras de opressão, sem luta contra todas essas outras relações de opressão, não há agroecologia. Né? E com isso, assim, eu encerro um pouco, né, já trazendo essa esperança que eu tenho, porque eu percebo que o espaço rural ele traz muitos tensionamentos de interesses, né? E interesses hegemônicos. Então, a gente por vezes discute tanto processos de morte, mas
esses processos de vida, eles também são, de certa forma, uma aliança, né? E é isso. Bom, se me permite, enquanto tu falavas, Deve. eu me recordava de uma citação da Sueli Carneiro, que eu vim correndo procurar, que diz assim: uma aliança entre mulheres negras e brancas só será possível se o movimento feminino questionar os privilégios sociais da mulher branca. E aí, Perfeito. pensando nessa questão do rural, né, então, o feminismo, mais do que questionar, e tem que questionar os privilégios da mulher branca, todas nós também temos que nos questionar enquanto mulheres pseudo-urbanas, né, todos os desprivilégios das mulheres que se encontram no campo. Então, a Sueli Carneiro, embora ela nos coloque frente às opressões da raça, ela também nos abre possibilidades de nos questionarmos enquanto mulheres que estão diante do urbano, e que por muitas vezes acabamos também colonizando os nossos saberes, né? Colocando sujeitos outros em lugares de morte, de exclusos, enfim. Então, nossa, muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Carlinha. E é isso, né? O quanto que a tua fala reverbere, não só para mim, mas para todos aqueles que nos assistem, ou aqueles que não chegaram a tempo, que possam ver no IGTV, que possam compartilhar com os amigos, porque descolonizar também é isso, né? É não deixar com que essas discussões morram na data de hoje, mas que a gente compartilhe com outros, né? Tudo que aqui foi falado e o que vai ser falado futuramente também, porque se tem uma coisa que eu já tinha comigo e o nosso grupo, né, me fortalece ainda mais, é que o saber, ele circula. Ele não está na Carla, ele não está na Cris, ele não está, enfim, ele não está, né, no Dúcio, que vai falar sobre colonialidade. Ele é um saber que circula. Se ele é um saber que circula, eu já trago comigo insígnias de que eu preciso me descolonizar ou que eu já estou em processo de descolonização. Então, que a gente possa compartilhar essa live, que a gente possa começar a pensar, né, os territórios, e aí os territórios que nos habitam diante da nossa família, diante dos nossos amigos, diante da cidade que a gente se encontra, de um modo ou outro. Porque é isso, né? Eu acho que descolonizar sai muito mais de que uma teoria, é vivência. Eu acho que descolonizar é vivência. Então, eu, enquanto mulher preta, eu tenho que começar também a pensar os privilégios que eu tenho frente à sexualidade. Eu, enquanto mulher preta, eu também tenho que pensar os privilégios que eu tenho em ter uma internet boa, sendo que uma mulher preta na zona rural não tem. Então, descolonizar também passa por todas essas questões. E o interseccionar é isso, né? A gente sair, eu tenho sempre brincado contigo, a gente tem que transcender Simone de Beauvoir, a gente precisa transcender, porque senão a gente fica imerso nessa questão de só luta de classe, que não é só isso. Raça está em questão, sexualidade está em questão, direito à cidade está em questão, se nós formos pensar nesse sentido. Então, a maioria das pessoas que nos assistem são pessoas que estão em zonas urbanas, como essas mulheres do campo, como a Carla a todo momento menciona, elas são vistas como não existentes. Então, é surreal a gente pensar os nossos privilégios diante de tantos desprivilégios que a gente tem. Acho que descolonizar passa por isso, né? De você resistir às opressões, falar sobre as opressões, mas, sobretudo, entender que em algum momento a gente tem um privilégio. Eu me lembro muito de uma conversa com o Adam, que ele diz assim,
em qualquer recorte, seja de classe, seja de raça, seja de sexualidade, por menor que seja, há um dado privilégio. Por menor que ele seja. Então, pensando hoje gênero e urbano, a maioria das mulheres que nos assistem, a maioria dos homens que nos assistem, nós somos privilegiados por termos uma internet boa. Fazemos essa live, por exemplo. Tu Né? lembra da tentativa que a gente teve enquanto grupo, né? De Sim. trazer uma integrante da VST e que residia, né? E te confesso que hoje, né, partilhando, é um certo incômodo, por isso que no início da live, a primeira coisa que eu falei, olha, o meu lugar é de pesquisadora, né? Porque estou falando delas e a minha ideia também é construir o meu trabalho a partir da vivência dela, por isso eu quero propor a etnografia, né? Para conseguir trazer essas vivências com elas também. Enquanto que tu me E também lembra a tua tem. fala, no momento quando eu sempre falo muito em Mãe do Rio, né? Mãe do Rio, interior do Pará, onde eu vivi, nasci em Belém, meu pai passa no concurso público e nós vamos para Mãe do Rio. A família da minha mãe também é de Mãe do Rio. Então, minha infância toda e boa parte da minha adolescência foi ali. Né? E Mãe do Rio, enfim, tu me fizeste levar ali para a adolescência, né? Dos amigos, das amigas que moravam em zonas rurais e o quanto que, para a gente, por exemplo, ter um celular da hora na época era maravilhoso. Uau! Não tinham. Né? O quanto que era difícil. Uma colega específica disse assim, eu não tenho, Camila, como conseguir entender de forma rápida o que o professor tal de história está falando. Tu terias como ficar após a aula para me ajudar? Para mim aquilo era surreal. Eu falei, mas por que tu não queres? Ela, não. É porque quando chego em casa, eu tenho que ajudar, né? Ajudar os meus pais, além das funções domésticas, com cuidado dos meus irmãos, eu tenho que organizar, né? Como o outro dia, quem vai para a colheita. Então, quem vai levar o fulano e o ciclano para aula? Quem vai organizar o lanche? Quem vai... Enfim. Então, funções outras que tu imagina na adolescência que eu não passava. Sim, E e são existências outras, né? são As existências pessoas. outras. Isso, Tu me isso. fizeste lembrar essas coisas que estão no nosso cotidiano, principalmente quem reside fora da capital e que às vezes passa despercebido. Uhum, E aí com certeza. tu dá visibilidade a isso, tu faz com que, embora tu não tenhas essa vivência, mas tu possas, a partir da tua pesquisa, nos trazer essas reflexões. Então, muito, muito Exato. obrigada, Mana. Foi lindo. Imagina, eu que agradeço dividir esse espaço, uma honra mesmo, esse projeto tão lindo que tenha vida longa, que muitas pessoas possam estar aqui, né? E como todas que eu já acompanhei, que outras venham também para acrescentar e somar. E obrigada mesmo, de Eu que coração. E toda agradeço. vez que a gente se coloca para pensar, né? É sempre um movimento que a gente faz. Assim. Então, gigantemente, assim, muito obrigada mesmo. E E fora que eu já falei sábado, no início, né? E, enfim, toda a admiração que eu tenho por ti. idem. E sábado às 16 a gente vai estar com o Tiago, que é ativista dos direitos humanos, né, lá em São Paulo, discutindo a ocupação por negros no espaço político. Então, às 16 horas. Show, Mais uma live que super lindo. importante aí. Felipe, tu é sensacional. O Felipe vai estar com a gente em breve também, esse psicanalista preto, que também é um grande poeta. Em breve vai